E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui finalmente para trazer a minha crítica e opinião sobre o Aranha Noir. Essa série que estreou na quarta-feira e que realmente já estava trazendo muita curiosidade, não só para a pessoa, mas também para mim. Porque realmente é uma posição que envolve o Homem-Aranha, mas aí que está aquela questão. A Sony finalmente entendeu os seus erros, finalmente fez algo envolvendo o Homem-Aranha? Ou será que eles são mais um enlatado que tem no Steam, como aquelas várias séries que a Marvel fez, como Homem de Ferro, Coração de Ferro, She-Hulk, Hawkeye? Então, se quiserem saber sobre isso, eu peço que vocês fiquem aqui e se inscrevam no canal e ativem os sininhos para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Dito tudo isso, rola a intro e vamos nessa. Eu quero deixar duas coisas aqui. A primeira, eu tô resfriado. É por isso que eu tô usando esses óculos, para vocês não verem meus olhos lacrimejados. E se vocês ouvirem alguns roncos aqui, é porque realmente eu tô mal. Ajuda o maluco, tá doente! E segundo, eu vou fazer essa análise totalmente diferente do que eu faço com os filmes. Eu vou primeiro abordar os seus aspectos, dentre os atores, personagens, cenários, o roteiro, o desenvolvimento, e eu vou uni-los todos juntos para ver se a série realmente valeu a pena. Bom, como devem saber, essa série se baseia naquela versão do Aranha Noir. Uma versão que se baseia tanto nos filmes noir que existiram lá por volta dos anos 30 e 40, e eu posso já dizer aqui que realmente foi uma escolha bem interessante escolher esse Homem-Aranha. Porque de várias versões, como a Aranha Fantasma, o Spider-Punk, aquele Homem-Aranha indiano, eu acho que escolher o Aranha Noir realmente foi um pequeno começo, mas um ótimo começo até, porque primeiro uma coisa, essa série eu vejo que ela não tem um orçamento grande, específico assim. Eu vejo claramente que ela tem uma certa limitação, mas é uma limitação que eu acho que dá para entender, porque é uma série do Aranha Noir que talvez as pessoas não conheçam quem é o Aranha Noir, eles apenas conhecem a versão clássica, a versão vermelha com azul, mas eu acho que isso aqui vai ser um ótimo começo para pessoas que querem entrar nesse universo do Aranha Noir, e ela consegue fazer isso bem. Eu gostei da introdução. O primeiro episódio e o segundo são legais e interessantes, apesar de eu achar que eles praticamente conseguem correr muito mais do que o deveriam para apresentar aquele núcleo, os personagens em si, mas eu não digo que me incomodou. A coisa realmente começa a andar mais devagar e com um pouquinho mais de desenvolvimento a partir do episódio 3. E eu vou falar um pouquinho do roteiro mais tarde, mas eu vou focar aqui agora. Primeiro, os personagens. Ben Reilly. Aqui tem essa mudança de nome que provavelmente deve ser para evitar aqueles direitos de não usar o nome do Peter Parker, porque parece que tem uma licença de usar o Peter Parker, tipo, você tem que fazer o Peter Parker não fumar, não beber, não xingar, tipo assim. Aqui é um completo oposto do Homem-Aranha clássico que você conhece dos filmes. Aqui o Ben Reilly é diferente. Ele já é um Homem-Aranha bem mais experiente, até porque o Nicolas Cage ele realmente tem 60 anos, e a gente vê isso claramente na tela. A gente vê ele realmente agindo de uma forma diferente, balançando nas teias, lutando contra os capangas e criminosos ali, e eu acho que realmente funciona muito bem nessa atuação. O Nicolas Cage consegue transmitir muito bem essa emoção do Homem-Aranha no ar, tanto na parte de ser dramático, comediante e realmente focar no que aquilo que é sério. Porque eu acho que isso vale mais por conta do carisma do Nicolas Cage, porque, sendo sincero, se fosse algum outro ator ali atuando, eu acho que essa atuação não seria tão boa até, né? Porque o Nicolas Cage é o Nicolas Cage. Oi, eu sou o Pete, o zelador. É a infiltração, não tem problema. Deixa só eu... Olha, o apartamento de baixo tá uma bagunça. Água por todo lado. Eu preciso lembrar que você está deitado de bruços com uma bala presa na bunda! Tchá! I'm your spider, be my spider, to be real. O cara é foda, patroa. A caricatura, porque ele realmente vai ser aquele momento de alívio cômico. Tipo, ele tem que recuperar seu uniforme, porém ele tá em um apartamento que ele tinha alugado faz tempo, mas ele agora tem que voltar. Aí realmente uma caricatura bem interessante, com as cenas hilárias dele. Ele tem que fingir que é um zelador que doidinho, que tem que entrar, ser um paciente maluquinho com características de toque, e eu acho que funciona diretamente. Tudo por conta do Nicolas Cage. Também a parte da história do Ben Reilly é bem interessante, a parte dele começar como Aranha Noir, mas depois ele abandonar o manto, e 5 anos sem o Spider Noir. Eu acho que isso é uma coisa que pode incomodar muita gente, que é o fato de sempre chamarem o Spider. Né? Isso é uma coisa que começou há muito tempo, tem lá nos jogos de PS5, né, Spider-Man 1 e 2,
Mas, ser sincero, eu me acostumei um pouco até. Eu realmente acho que preferia que eles o chamassem de O Aranha, pra fazer mais sentido em português. Mas eu tenho que estar bem ter Spider. Eu não me incomodei muito aqui. Mas voltando, realmente a história é bem legal. E se você se preocupa na parte do mas vai ter Homem-Aranha, vai ter o Spider-Man lutando, ou ele vai ficar, não vou mais usar o uniforme, aí só lá no final ele usa. Não, tranquilo. Já no segundo episódio ele usa o uniforme e realmente fica um pouquinho assustado com isso, mas é de boa. Mas uma coisa que você tem que saber é que não vai ser tipo, os 45 minutos ele como o Aranha, não. Vai ser justamente o foco daqui é a investigação policial e investigação particular que ele possui. Algo que realmente se assemelha muito àqueles filmes noir dos anos 30, né? E aqui realmente é um Nicolas Cage arrasa, não tem muito o que falar, né? O personagem é muito legal, a construção do desenvolvimento dele, da morte da sua esposa e esse plot dele tentar superar e seguir em frente, eu acho legal. E outro personagem que é muito legal, que é esse Robbie Robertson, que é aquele jornalista do Clarim Diário que já esteve no filmes, né? Ele já apareceu naquele filme do Tobey Maguire, sendo aquele jornalista que apoia ou não o JJ Jameson. E, cara, ele tá muito legal aqui, é um personagem muito da hora mesmo. Ele tem uma relação com um dos vilões aqui, o Lápide, e que eu curti bastante. Eu acho que ele realmente se serviu muito para ser aquele apoio da série. E pelo fato de ser uma série, eu acho que realmente conseguiram fazer mais desenvolvimento para ele, porque nos filmes ele era só aquele cara que trabalhava no jornal e só, não tinha muita coisa. Porque nos filmes ele focava no Peter, na Mary Jane, no Ron Palmer, na Tia May, Tio Ben. E aqui na série realmente foca bem mais no Robbie Ross também. Porque tem a trama do Ben Reilly, a trama dos vilões e a dele. E eu acho que é um contraste bem, né? Porque eu acho que se focasse tanto só na trama do Ben, dos vilões, eu acho que podia ficar bem cansativo. Mas tem o Robbie aí fazendo essa trama, esse outro subplot dele investigando e ajudando o Ben Reilly. E eu digo ajudando pelo fato de ajudar ele nas investigações, para conseguir algumas evidências, provas, mas também ajudando na parte de tentar superar o passado e ajudar. Tipo, pra mim ele é muito aquele amigo que é certinho, que o amigo dele tá lá bebendo, tá bêbado no bar, ele vai lá e cara, vamos bora, vamos voltar. Tipo, tem até uma cena assim, acho que é no sétimo episódio que é exatamente isso. O que você tá fazendo? Eu e a Janet te procuramos por toda a cidade. Eu tô bebendo, o que parece? Ótimo, vamos. Eu não quero você aqui assim. Você não quer o Spider aqui. Eles não querem o Spider. E adivinha? Eu não quero o Spider em lugar nenhum. E, cara, eu gostei dele. Realmente uma representação muito melhor. E eu acho que realmente é a prova de que uma série do Homem-Aranha, eu acho que podia ser bem melhor. Pra apresentar e desenvolver mais alguns personagens do que um filme, às vezes. Não tô reclamando dos filmes. Mas eu acho que tem alguns personagens desses filmes que podiam fazer algo a mais. E aqui nessa série provou que eles sim podem se tornar algo a mais. Outra personagem é a Janet, que é a secretária do Pete. E ela também funciona, né? Eu gostei dela porque ela realmente é aquele alívio carismático e cômico. E realmente tem uns momentos que ela ajuda também o Ben Reilly com as investigações e com as coisas também. E realmente não tem muito o que falar. Esse núcleo dos três principais eu gostei. A dinâmica dos três realmente funciona e é bem cativante você ver eles, porque quando você vê os três juntos você fica meio felizinho vendo eles se ajudando, agindo como amigos mesmo do Ben Reilly. E realmente foi uma parte que eu gostei muito também. Gosto de ficar redecorando. Eu resolvi. O cabelo de prata não vai voltar aqui. Olha só, isso seria mais rápido se vocês dois me ajudassem. Então você queria ajuda? Você dava conta do recado. Mas não pode ser tão fácil assim. Não que eu não confie em você, mas... Não. Eu gastava bamba antes. Eu não tô falando da mesa e você sabe. Felina Hardy, que aqui é chamada de Felicia Hardy. Não. A Felicia Hardy, que aqui é nomeada para Cat Hardy, é realmente uma personagem também interessante, porque ela não é tipo um vilão ou um herói como eles, não, ela tá tipo naquele meio termo, porque ela praticamente só quer algum benefício para ela mesma, ou seja, ela vai em um lugar para ter benefício, não é como se fosse bem ou mal, ela só vai num canto que tem mais benefício para ela. Se for benéfico ela ficar com o Ben Reilly, ela vai. Se for benéfico ela ficar com o Silvermane, ela vai. Então é uma personagem bem interessante, né, e também tem aquele clássico, né, que tipo, todo Homem-Aranha tem que cair nas malícias da gatinha, né, da Felícia, que acontece de novo. E aquele que outros dois é interessante, né, apesar de eu achar um pouquinho estranho, porque aqui ela tem um certo par romântico com o Homem-Aranha e tipo, você fala que quer o Homem-Aranha, mas tu tá beijando o Ben Reilly, que porra é essa, cara?
Que droga é essa? Se decide, mulher. Desça daí, seu corno, desça daí. Mas ela também é uma personagem interessante aqui, e também parte da história envolve ela. Eu vou falar mais na parte do roteiro, de como ele é desenvolvido daqui pra frente. E com tudo isso dito, vamos agora partir para os vilões. Bom, aqui eu vou falar uma coisa. Aqui tem realmente os vilões normais do Homem-Aranha com poderes. E aqui tem o vilão que é o mais principal, que tem mais destaque, que é o Silvermane. O Silvermane, ele faz aquele papel de, né, o mafioso, o líder de gangue normal. Não é algo muito uau, estrondoso, até porque realmente combina com a estética dos anos de 1930 e funciona de maneira legal. E o ator aqui, o ator, o Brendan Gleeson, ele realmente atua muito bem. Não é algo muito impressionante, mas funciona na questão de realmente interpretar um cara mafioso, ameaçador, imponente. E funciona bem, né? Tem uma ceninha no começo que mostra justamente essa ameaça que ele é e o sangue de frio que ele é. Aliás, isso é uma outra coisa que eu tenho que avisar aqui. Não pensem achando aqui que o Spider Noir é uma série normal, né? Tipo aquela livre para todos os públicos. Não. A série é para maiores de 16 anos e realmente já de cara explica isso, né? Porque vai ter trocação de soco, cenas explícitas com sangue, violência, bebida e cigarro, até porque até nisso que tem essa diferença do Homem-Aranha, né? Tipo, o Ben Reilly, ele bebe, fuma. E eu acho que eu gostei, porque combina, falei, né? Combina com essa estética dos anos 30. Gosto disso. É muito adulto. E realmente eu acho que foi uma boa ideia ter colocado isso, porque vai proporcionar alguns momentos realmente bem interessantes, que, como eu falei, eu vou falar mais na série do roteiro dos episódios em si, mas o Silvermane, eu acho que ele cumpre o papel dele, né? Um mafioso, líder de gangue, imponente, o ator ajuda muito isso. Agora passando pro outro, né? Os vilões que eu gostei muito aqui, o Homem-Areia e o Lápide. Aqui eles realmente têm um papel bem mais simples, né? Porque eu digo simples, mas não digo isso como ruim, não. Aqueles realmente atuam como capangas do Rei do Crime, e quando eu vi os trailers eu achava que iam ser aqueles capangas que aleatórios iam atormentar a cidade, o Spider, e que eles iam, sei lá, se apanhar pro Homem-Aranha. Mas não, eles têm realmente uma história interessante aqui, até porque os poderes que eles têm aqui meio que acabam meio que matando eles ao longo do tempo, de dentro para fora. Então meio que eles não entram nessa vida de crime porque eles querem, porque eles gostam, não. Eles sabem, eles entram porque, pô, eles têm poderes, mas vão morrer mais em breve, então por que temos que ficar aqui sem fazer nada? Bora aproveitar nossos últimos vislumbres de vida antes que esses poderes nos consomem por inteiro. Ah, vamos nessa! E realmente eu acho que funciona bem a justificativa e realmente a motivação deles aqui. O Homem-Aranha eu acho que realmente é bem interessante para mim, acho que ele foi um grande personagem aqui, mas o que eu mais gostei, na minha opinião, foi o Lápide. Realmente ele é o mais interessante daqui, até porque ele tem uma relação com o Robbie Robertson que funciona, realmente a gente entende um pouquinho mais o personagem, para ver também a parte humana que eles têm, né? Porque apesar de eles serem seres super poderosos, assim, eles meio que sofrem por esses poderes e eles meio que mostram serem humanos até. E eles funcionam muito bem aqui, eu gostei. Agora, o único que eu acho que pode ter sido mais fraquinho dos três é o Megawatt. E isso é um erro, tá? Porque no short que eu lancei na terça, eu chamei esse cara de Electro, só que não. Na descrição dos atores que aparecia na Prime Video, é dito que ele era o Megawatt. Então, um erro meu, tá? Desculpa aí, eu não sabia da existência desse Megawatt. Mas ele tá aqui e realmente eu acho que ele é o mais fraco dos três. Porque, primeiro, ele é bem caricato e isso eu acho legal. Mas eu acho que ele é até caricato demais, até às vezes. Isso incomodou um pouquinho pra mim, não vou mentir. Mas ele também é um personagem daqui legal, mas eu acho que eles podiam ter mostrado um pouquinho mais dele. Tipo, dos três ele realmente é o único que permanece, né, do mal e assim. Tem uma parte que ele meio que trai o Rei do Crime, ele também tem essa parte de tipo, pô, eu sou muito super poderoso, por que eu vou querer receber ordens de um cara com um bastão e isso, mano, eu tenho poderes, eu posso te eletrocutar se você quiser. Então, eu digo que ele é o mais fraquinho, mas também é o que eu gostei. Assim diante, vamos lá. E uma coisa, aquele carro de fogo que apareceu nos trailers, cara, esquece dele. Olha, eu vou dizer aqui que todas as cenas que ele aparece já estão no trailer e realmente é isso, cara. Eu acho que ele só fica em um episódio e acabou ele. Pode sair. E eu não sei se eles vão querer utilizar esse Megawatt para alguma coisa a mais, porque no final, sem estar dando tantos spoilers, deixa meio implícito que ele pode talvez ter
continuado, mas talvez ele possa retornar. Eu não sei, eu não acharia ruim ele retornar, né? Porque eu acho que podiam mostrar mais dele em uma possível segunda temporada, e eu quero que tenha segunda temporada. Eu gostei muito dessa série, desse roteiro. Aliás, esse já é o próximo tópico. Bom, a ambientação dessa série, cara, ela é absurda de bom. Absurda, mano. Realmente conseguiram trazer essa estética de 1930 de maneira bem legal. Os prédios, os cenários, os carros, as pessoas, os figurinos. Cara, é realmente uma coisa bem impressionante que me faz sentir na imersão mesmo desse universo dos anos 30. É porque, tipo, eu gosto muito desses anos 30, dessa estética que traziam. Então eu sou meio suspeito de falar disso daí. Acho que a única coisa que me incomoda um pouco é que na série é dito e retratado que é nos anos da Grande Depressão Americana dos Estados Unidos. E, tipo, não consegui ver muito isso, até porque parece que a série tem que falar que é esse período para não confundir o telespectador. Nós precisamos de dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos enfrentando uma depressão. Eu estou sabendo, mas... Então eu acho que senti essa falta de mostrar de verdade. Tem realmente lá que tipo, as pessoas precisam de dinheiro. O Robbie Robertson, ele faz a entrevista, a matéria dele, porque ele realmente precisa do dinheiro. A gerente meio que se demite algumas vezes ali, porque ela realmente precisa de dinheiro para continuar. Mas eu acho que a série penou nisso aí. Acho que ela podia de alguma forma ou outra mostrar se aprofundar mais nesse período da depressão americana. Mas tirando isso, nossa, eu gostei demais. Realmente você se sente muito naquela parte dos Estados Unidos 30 mesmo. E também não só por conta disso, mas também pela estética que ela escolheu adotar. E tipo, eu não quero meter em treta aqui, mas eu já vi muita gente no Twitter brigando por conta, você vai assistir a versão preto e branco, seu filho da mãe, que assiste a versão colorida é um demente. Cara, você calar a sua boca e não falar comigo. Assiste a versão que você gosta, tá? Isso que eu vou falar. Tipo, eu dei uma olhadinha na versão colorida e, cara, ela é muito legal também, porque não é só uma cor simples, não, são de cores fortes que realmente podem talvez retratar um pouco de como era a época em si. E eu gostei, a versão de cores fortes é legal, mas, sendo sincero, eu me senti mais imersivo na versão preto e branco, né? Eu confesso que gostei mais da versão preto e branco, mas eu não desmereço nenhuma a versão cores vivas, né? É aí que tá. Assista qual versão você gosta, preto e branco ou cores vivas, né? Aí é uma decisão sua. Não escuta aí, não assista a cor, não. Não, cara, assista o que você gosta, achar mais legal, tá? Agora sobre o roteiro, bem, eu digo que ele tem um pequeno probleminha lá na parte do começo. Nos episódios 1 e 2, meio que eles tentam focar em contar um pouquinho nessa história e mostrar um pouquinho a base dos personagens em si. Eu acho que ele é muito corrido para isso, eu acho que realmente é um ritmo muito grande, muito rápido, e eu acho que me incomodei um pouquinho nisso, mas, tipo, isso fica só nos episódios 1 e 2. A partir do episódio 3, meio que a trama começa a andar, e você realmente vê esses personagens ainda, porque nos primeiros episódios, o vídeo aqui, eu fiquei imaginando que os personagens não sendo muita coisa, não iam servir pra nada, mas não, no episódio 3, realmente é uma trama que consegue andar continuamente, e realmente bem interessante, porque ela foca naquela parte de investigação policial, investigação particular, e que no meu caso eu gosto muito, e pô, tava muito legal assistir aquilo, hein? Porque a história em si não vai ter, tipo, vários pontos, vários casos que você... vai ter um caso mais importante, mas vai ter uns outros dois ali que não vão mais ir pra frente. Não, cara, eu acho que em si, todos os casos meio que tem uma conexão em si, né? Porque a gente vê que o Ben Reilly meio que vai ter um envolvimento nessa história dos vilões em si, e eu acho que isso se introduziu de uma maneira muito legal e natural até. Eu também gosto de como eles mostram como age esse Peter Parker. Quer dizer, esse Ben Reilly aqui, esse Homem-Aranha. Porque ele é inteligente e astuto. Tipo, no episódio 3 você vê que o rei do crime, ele pinta essas notas de dinheiro com uma pontinha de caneta. Mas que coisa, não tem nada a ver isso. Mas aí, tipo, no episódio final meio que mostra o porquê isso era importante. E, cara, quando eu vi isso no episódio 3, nossa, eu fiquei alucinado. Tipo, caralho, que solução genial, bicho. Então, realmente, eu acho que o roteiro segue de uma maneira bem singular e simples, porque apesar de ser simples, ele é bem feito e você consegue ficar muito imersivo
no mistério e continuar assistindo e assistindo. Aliás, eu não entendo porque Prime meio que decidiu lançar todos esses episódios de uma vez só. No meu caso, eu acho que esse série tem ganchos bons mesmos. E eu acho que seria bem mais legal se eles tivessem feito o lançamento semanal, assim como eles fizeram com The Boys e Invencível. Tipo, eu acho que eu entendo porque eles fizeram tudo de uma vez só, né? Porque é uma série de uma versão do Homem-Aranha que ninguém conhece, então como é que alguém não vai conhecer uma série sem assistir ela? Mas eu acho que deram um tiro no pé, mano. Eu acho que valia a pena fazer lançamento episódio semanal. Tipo, no meu caso, eu gosto muito de episódio semanal. Você assiste o episódio em um dia da semana, aí se ele tiver um bom gancho, você fica muito alucinado pra querer assistir o próximo. E eu acho que Spider-Noir podia fazer isso, cara. Eu acho que eles perderam uma chance bem grande de fazer isso aqui na série. Bom, eu acho que eu já acabei de falar muita coisa, né? Eu acho que eu falei de muita coisa. Se tiver esquecido alguma coisa, me fala aqui nos comentários também. Mas, em resumo, cara, Spider-Noir é uma série muito boa, cara. Não vai ser aí uma grande série, tipo, ai meu Deus, é a série do século do ano. Não, eu não acho que vai ser isso. Mas, cara, para as produções que recebemos, ela é muito boa, cara. Eu digo que ela conseguiu ser muito melhor do que a série do Demolidor, do Pacificador, e outras séries desgraçadas que a Marvel fez, porque essa série meio que tem autoral, mano. É realmente muito autoral em si. Você realmente vê que eles realmente focaram na estética, não só pela fotografia, mas também pelas músicas. Cara, a trilha sonora é muito legal. Eu realmente me senti muito imersivo nessa período, então eu acho que vale muito a pena, cara. Assista Spider-Noir. Eu gostei demais, cara. Eu não consigo dizer mais palavras de quão magnífico foi assistir isso, cara. E uma coisa que eu digo, lembrando, a série é investigação policial. Vai ter sim o Ben Reilly como Spider-Noir, mas não pense achando que vai ser todo episódio, tipo, em todo momento do episódio, não. Então fique com isso na cabeça, mas não esquece, cara, a série é bem legal. Acho que vale a pena você assistir pela investigação, pelo mistério, cara, tudo que eu já falei, cara. Realmente é muito da hora assistir essa série. A minha nota final pra série do Spider-Noir, eu vou dar um nota 8, cara. Muito foda. E se tiver segunda temporada, cara, eu quero muito, mano. Pode colocar o Lagarto e o Shocker como vilões daí, mano. Eu acho que tem material pra fazer isso. Mas é isso, pessoal. Então, o que vocês acharam de Spider-Noir? Se já assistiram aí? Digam nos comentários aqui embaixo e também tem algumas outras sugestões de filmes que eu posso trazer aqui no meu quadro da resenha. Já tenho um planejado, mas eu acho que vale a pena vocês comentarem quais filmes eu posso trazer para esse quadro. Com todas essas coisas faladas, então se inscrevam no canal, ativem as notificações para os próximos vídeos e a gente se vê na próxima semana ou nos outros, ou quando eu estiver disponível para gravar. Então, falou aí!